Vivemos em um mundo onde tudo parece já estar definido. O céu está lá em cima, a terra aqui embaixo. Os fatos são reais. E o que somos foi decidido há muito tempo. Por nossos genes, pelas circunstâncias, pelo acaso. Mas o que aconteceria se eu dissesse que tudo isso é apenas um reflexo do que está dentro de você? Que a realidade externa, essa que você toca, sente e teme, não é um palco fixo, mas uma projeção maleável? E mais, que você tem o poder de remodelar esse palco à vontade, se souber como. É aí que entra o Kybalion. O Kybalion não é apenas um livro, é um artefato de sabedoria antiga, uma espécie de manual cósmico que nos foi deixado por mentes que compreenderam a realidade em um nível além da percepção comum. E ele começa com uma afirmação chocante. O todo é mente, ou seja, tudo o que existe é mental. Nada está fora da mente. Isso inclui você, a cadeira em que você está sentado, os problemas que você acha que tem, o passado que você lamenta e o futuro que você teme. Tudo, absolutamente tudo, é manifestação mental. Isso não é uma metáfora, é uma chave. Pense nisso por um momento. Se tudo é mental, então não há nada mais real do que seus próprios pensamentos, sentimentos e vibrações. E se você muda isso, inevitavelmente mudará tudo ao seu redor. Mas é claro que essa mudança não acontece no nível superficial. Não basta repetir frases positivas ou visualizar carros luxuosos. O Kybalion vai muito além. Ele propõe uma mudança radical na forma como você é. Não na forma como você pensa que é, mas na frequência que você vibra, no que você encarna. O primeiro princípio é o mentalismo, e ele nos convida a sair da posição de vítimas da vida para assumir o papel de arquitetos do real. Você não está aqui para sobreviver, está aqui para criar. E mais, está aqui para lembrar que já é um criador. O que o impede, na verdade, é o esquecimento, o condicionamento, o medo de assumir essa responsabilidade. Porque ao aceitar que tudo é mente, você também precisa aceitar que tudo o que há na sua vida, o bom e o ruim, foi moldado de alguma forma por você. E aqui começa a alquimia. O Kybalion ensina que os pensamentos são forças, mas não apenas os pensamentos que você formula conscientemente. Os mais poderosos são os pensamentos silenciosos, aqueles que moram no fundo do seu ser, nos porões da sua consciência. É por isso que mudar sua realidade exige mais do que pensamento positivo. Exige autoconhecimento, honestidade brutal e vontade de mergulhar nas camadas mais profundas do seu ser. Porque é lá que as formas da sua realidade estão sendo moldadas. O mundo, segundo os princípios herméticos, é como um espelho vivo, uma extensão holográfica da sua vibração. E é aqui que o segundo princípio, o da correspondência, entra em cena. Como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. Ou seja, tudo o que está fora é um reflexo do que está dentro. Não há exceções, não há vítimas da sorte. Apenas consciências cocriando em diferentes níveis de clareza. Quando você entende isso de verdade, não intelectualmente, mas vivencialmente, a sua forma de habitar o mundo muda completamente. Você para de lutar contra os efeitos e começa a mexer nas causas. Você abandona a ideia de que a realidade é uma coisa sólida e começa a perceber que ela é fluida, vibrante, moldável e que obedece à sua estrutura interior. Isso é mais do que teoria. É tecnologia espiritual. O Kybalion não quer que você acredite, quer que você experimente. Preciso que continue com sua total atenção aqui. Nos próximos minutos, você vai entender como cada um dos 7 princípios herméticos pode ser usado como uma ferramenta para redesenhar sua realidade. Mas antes de prosseguir, pare por um instante e pergunte a si mesmo: se eu realmente fosse o arquiteto da minha vida, o que eu criaria agora? Essa pergunta não é retórica. Ela é o portal. Agora que você entendeu o primeiro portal, o mentalismo e a correspondência, é hora de ir mais fundo. O Kybalion não entrega fórmulas mágicas em frases de efeito. Ele revela princípios. E princípios não mudam, eles sustentam o universo, assim como a gravidade mantém seus pés no chão. Quando você domina esses princípios, não está apenas adquirindo conhecimento, está se alinhando com as leis que moldam tudo o que existe. Essa pergunta não é retórica, ela é o portal. O terceiro princípio é o da vibração. Nada está parado, tudo se move.
Tudo vibra. Essa frase, que parece poética à primeira vista, na verdade esconde um segredo alquímico. Tudo o que existe vibra em determinada frequência, inclusive você. E o que você vibra atrai aquilo que ressoa com essa vibração. Não é uma questão de pensamento mágico, é física espiritual. Assim como ondas sonoras se chocam ou se harmonizam, sua frequência interior determina com o que você entra em ressonância no mundo externo. Aqui está o ponto crucial. A maioria das pessoas tenta mudar suas vidas mudando o que fazem, sem jamais mudar o que vibram. Tomam decisões, fazem planejamentos, estudam, forçam a mente a pensar positivo, mas tudo isso acontece dentro de um campo vibracional antigo, carregado de medo, carência, ressentimento e padrões inconscientes herdados. E como o princípio da correspondência já nos ensinou, o que está dentro inevitavelmente se manifesta fora. Mudar a vibração não é algo que você faz de forma superficial. Requer um mergulho honesto no seu campo interno. Requer silêncio, presença, escuta. Porque às vezes você diz ao universo que quer prosperar, mas vibra escassez. Você afirma que quer um relacionamento saudável, mas vibra abandono. Você declara que quer paz, mas vibra controle. O universo não responde ao que você diz, responde ao que você é. É por isso que o autoconhecimento é o verdadeiro motor da criação. Você só começa a cocriar conscientemente quando reconhece suas sombras, quando para de negar os sentimentos, de reprimir emoções, de fugir de si mesmo. O trabalho do arquiteto não é apenas desenhar, é limpar o terreno antes de construir. E nesse caso, o terreno é a sua frequência. O Kybalion, então, não propõe criação de realidade, como um jogo mental de desejos. Ele ensina a sintonia fina com os ritmos e padrões universais. Isso nos leva ao quarto princípio: polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem seu oposto. Calor e frio são a mesma coisa em extremos diferentes. Luz e escuridão também. Alegria e tristeza são tons da mesma energia. E você pode, e deve, aprender a transmutar de um polo para outro. Esse é um dos segredos mais poderosos do hermetismo. A dor, por exemplo, não precisa ser suprimida. Ela pode ser elevada. O medo pode ser transmutado em coragem. A raiva em ação criativa. Mas isso só acontece quando você compreende que está lidando com a mesma energia, em vibrações diferentes. Você não precisa matar o medo, precisa mudar sua polaridade. Isso muda tudo, porque te tira da luta e te coloca na alquimia. Veja o mundo como um espectro. Nada é fixo. Você não está preso a ser quem é. Você está se tornando a cada instante, e o Kybalion te dá as ferramentas para tornar esse processo consciente. Quando você entende que pode mover sua consciência ao longo das polaridades, você deixa de ser escravo dos seus estados internos. Passa a ser o mestre da sua vibração e, como consequência, da sua realidade. Nesse ponto, você começa a ver que tudo no universo está em constante movimento e mutação, e que, na verdade, o arquiteto da realidade não é aquele que impõe uma forma fixa, mas aquele que dança com as forças invisíveis da criação, um verdadeiro alquimista. Mas a dança ainda não acabou. Há mais 3 princípios que completam esse mapa de poder interior. No próximo bloco, vamos explorar o ritmo, a causa e efeito e o gênero, e como eles se entrelaçam para formar uma tecnologia de manifestação viva, prática e aplicável. E se até aqui você achou tudo isso intenso, prepare-se. O que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga tempo, escolhas e energia. Se os princípios anteriores abriram sua mente para a natureza vibracional e polarizada do universo, agora entramos na parte mais estratégica e, ao mesmo tempo, mais misteriosa do Kybalion. Os princípios de ritmo, causa e efeito e gênero. Eles funcionam como engrenagens ocultas por trás de tudo o que você vivencia. E o mais fascinante e assustador é perceber o quanto somos levados por essas leis sem sequer perceber. Comecemos com o ritmo. Ele diz: tudo tem fluxo e refluxo. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. Essa lei não é apenas poética. Ela descreve com precisão o comportamento de tudo o que vive, do bater do coração à economia mundial,
das marés à sua própria disposição emocional. Tudo pulsa, tudo se movimenta em ciclos. E a maioria das pessoas sofre porque acredita que esses ciclos são castigos, quando na verdade são convites à consciência. Quantas vezes você já se viu empolgado com um projeto, uma relação, uma fase, apenas para depois se sentir vazio, desmotivado, sem sentido? Não é azar, é o ritmo atuando. A energia sobe, depois desce. A chave está em não se identificar com os extremos. O hermetista verdadeiro aprende a navegar acima do ritmo. Ele observa a maré subindo, mas não se ilude com o entusiasmo. Ele percebe a maré baixando, mas não se entrega ao desespero. Ele permanece no centro, consciente, criador, e a partir dessa neutralidade ativa, ele se torna mestre do tempo interno, enquanto o mundo oscila ao redor. É justamente por isso que o próximo princípio, causa e efeito, se revela tão crucial. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Em outras palavras, nada acontece por acaso. O acaso é apenas o nome que damos às causas que não conseguimos identificar. Aqui está o ponto cego da maioria. Vivem como folhas ao vento, reagindo aos efeitos externos sem perceber que poderiam estar gerando causas internas. Reclamam da sorte, da vida, dos outros, mas raramente se perguntam: de onde isso realmente vem? Você está o tempo todo gerando causas, com seus pensamentos, suas emoções, seus silêncios, suas escolhas. Até quando não escolhe, você está escolhendo. A não ação também é uma causa, e o universo, fiel ao seu equilíbrio perfeito, devolve o efeito correspondente, não por punição, mas por coerência vibracional. Aqui, o Kybalion exige coragem, a coragem de parar de culpar o mundo e começar a se ver como a origem de tudo o que acontece ao seu redor. Não como culpa, mas como poder. E então finalmente chegamos ao sétimo princípio, o gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Mas esse princípio não tem nada a ver com gênero físico ou social. Ele fala de polaridades criadoras. O princípio masculino é direcionador, lógico, emissor. O feminino é receptivo, intuitivo, gerador de formas. Ambos vivem dentro de você, e é a harmonia entre eles que ativa o poder criador pleno. O Kybalion nos mostra que a verdadeira criação só ocorre quando essas forças estão equilibradas internamente. Se você apenas deseja, imagina, sente. Está preso no feminino sem direção. Se apenas age, força, planeja, está no masculino sem receptividade. A criação consciente exige os dois. A intuição que vê o invisível e a ação que o manifesta. O arquiteto da realidade sabe disso. Ele não age antes de receber. Ele não recebe sem agir. Ele dança entre os polos internos e manifesta com precisão. Ele não precisa lutar contra o mundo. Ele planta causas e colhe efeitos. Ele sente o ritmo e surfa as marés. Ele respeita a polaridade e encontra o centro. Ele não força o universo. Ele se alinha com ele. Nesse ponto, o Kybalion deixa de ser apenas um livro e se torna um mapa de navegação cósmica, um instrumento vivo que não serve para decorar a estante, mas para ser vivido, dia após dia, decisão após decisão, vibração após vibração. Não é sobre saber o que cada princípio significa, é sobre se tornar cada princípio em ação. E agora que você já conhece os 7 pilares do universo, a pergunta é inevitável. Como unir tudo isso em uma prática concreta? Como fazer do conhecimento uma ponte para a manifestação real? Como sair da teoria para a transformação? E agora que você já conhece os 7 pilares do universo, a pergunta é inevitável. Como unir tudo isso em uma prática concreta? Como fazer do conhecimento uma ponte para a manifestação real? Como sair da teoria para a transformação? Continue com sua total atenção aqui. Vamos reunir todos os princípios em um modelo aplicado. Você vai ver como o Kybalion pode ser usado, passo a passo, para redesenhar sua vibração, transformar seu campo energético e alinhar-se com uma nova realidade. Você entenderá o que significa ser, de fato, o arquiteto da sua vida. E por que essa é uma responsabilidade sagrada. Agora que você percorreu os 7 princípios do Kybalion, não como meros conceitos, mas como realidades vibracionais profundas,
chega o momento de integrá-los em um modelo prático de criação consciente da realidade. Porque conhecimento sem aplicação é como uma chave que nunca gira na fechadura. A sabedoria hermética só se revela de verdade quando você se transforma em um espelho vivo desses princípios e começa a moldar o mundo de dentro para fora, como um verdadeiro arquiteto energético. Tudo começa com a consciência do mentalismo. Você precisa observar sua mente como o centro do seu universo, não no sentido egóico, mas no sentido vibracional. Toda imagem que você sustenta, todo pensamento que você repete, toda crença silenciosa que você carrega no fundo do peito, está emitindo uma frequência. E essa frequência está literalmente moldando as circunstâncias da sua vida. Por isso, o primeiro passo é tomar posse do seu campo mental, identificar os pensamentos que são sementes e os que são ervas daninhas. Você tem regado ideias de poder ou de limitação? Tem vibrado em direção ao que quer ou apenas fugido do que teme? Com a mente sob observação, o segundo passo é aplicar o princípio da correspondência. Comece a notar os reflexos. Tudo o que aparece no externo está espelhando algo interno, seja um padrão, uma crença, uma vibração que você ainda não percebeu. Isso exige humildade. O mundo não está contra você, nem a favor. O mundo está sendo você. Se você muda, ele muda. E o mais impressionante, você nem precisa saber como. Você só precisa alinhar seu interior. O universo se encarrega do resto. A seguir, use a vibração para alinhar-se com o que deseja experimentar. Isso não significa forçar pensamentos positivos. Significa ajustar seu campo interno por meio da presença, da respiração, do silêncio, da intenção clara. Vibração é tudo. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. E o que você é, neste exato momento, pode ser sentido. Está tenso ou relaxado? Esperançoso ou ansioso? Grato ou carente? Cada nuance é uma frequência, e o universo responde com exatidão a isso. O princípio da polaridade te ajuda a transmutar emoções e situações. Sentiu medo? Vá em direção ao amor. Está na tristeza? Busque o polo da gratidão. Tudo é dual. E tudo pode ser movimentado com consciência. O hermetista não nega os polos, ele os usa para evoluir. Ele transforma densidade em luz, raiva em clareza, dor em sabedoria, porque sabe que tudo é parte do mesmo espectro e que a maestria está em escolher o polo mais elevado. E quando as marés da vida oscilarem, como inevitavelmente farão, o princípio do ritmo será sua âncora. Você vai observar os altos e baixos, mas sem se perder. Vai aprender a antecipar ciclos, a surfar os movimentos, a descansar nas descidas e agir nas subidas. Você vai parar de se culpar nos momentos de baixa e começar a usá-los como terreno fértil para o renascimento. Nada é permanente. Tudo pulsa, tudo se renova. Com o causa e efeito, você assume definitivamente o comando da sua realidade. Você entende que cada gesto, cada escolha, cada palavra é uma semente. E que o futuro é apenas a colheita dessas causas invisíveis. O verdadeiro poder não está no controle das circunstâncias, mas no domínio das causas internas. Quando você planta em coerência, o universo responde com sincronicidade. Você para de se surpreender com os milagres, porque eles se tornam naturais, esperados, normais. E por fim, o princípio do gênero te ensina o segredo supremo da criação. A união entre o masculino e o feminino internos, intuição e ação, receptividade e direção, silêncio e movimento. Quando essas forças se equilibram dentro de você, nasce um poder quase indescritível, a capacidade de gerar realidades, de receber uma visão no espírito e traduzi-la em matéria com consciência. É nesse ponto que você deixa de ser uma peça do tabuleiro e se torna o próprio jogador. Essa é a verdadeira proposta do Kybalion. Não te transformar em um estudioso da mente, mas em um ser desperto, alinhado com as leis do universo, capaz de criar com intenção, consciência e presença. Alguém que já não precisa manipular o mundo externo, porque entendeu que tudo começa no invisível, que molda a vida com a força da vibração, da clareza, da neutralidade e do amor.